Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciano Gregório. Eu sou professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo. Eu dou aula de rinite. Essa aula é para o quarto ano de medicina do bloco respiratório. Eu trabalho no setor de rinologia, na disciplina de rinolaringologia, lá do Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Universidade Federal de São Paulo. Espero conseguir dar essa aula num tempo hábil, para vocês aproveitarem o tempo da manhã e assistirem as outras aulas com tranquilidade. Então, o que vocês têm que levar para casa? A definição de rinite, os tipos de rinite, os testes que são usados para confirmar rinite alérgica, né? Porque rinite alérgica é um dos tipos de rinite, né? Muito importante isso, vocês saberem isso. E alguns tratamentos que vocês podem levar para utilizar de uma doença tão comum que aflige o mundo inteiro. Vamos lá. O nariz, ele serve para quê, pessoal? O nariz, ele serve para regular a temperatura. Ele serve para sentir o cheiro das coisas, então o olfato é uma das funções do nariz. Para filtração do ar, umidificação, secretar imunoglobulinas, proteínas e enzimas que vão defender o nosso corpo. E função estética, afinal o nariz está na frente e no meio do nosso rosto, né? E é incrível como a mudança dele muda um rosto, né? As sinoplastias. Qual que é a definição de rinite? Vamos direto ao ponto. A rinite é uma inflamação da mucosa nasal, tá? E, obviamente, ela pode até inflamar a cavidade dos seus paranasais e causar uma sinusite, né? Mas, basicamente, a rinite é a inflamação da mucosa nasal, né? Que é a mucosa que recobre toda a cavidade nasal. E o paciente apresenta 3 sintomas muito comuns, e esses sintomas são muito clássicos, né? Tríade clássica, que foi publicada em 1929. Tá? O paciente apresenta rinorreia, obstrução nasal, e espirros associados ou não a prurito. Tá? Obviamente, por entupir o nariz, o paciente vai ter perda de olfato, né? E às vezes até mesmo perda de paladar. Para ser rinite, o paciente tem que ter os sintomas por pelo menos 2 ou mais dias consecutivos, por mais de 1 hora, na maioria dos dias que tem sintoma. Né? Se tem só esporadicamente, por 5 minutos, né, e dias aleatórios, não é rinite. Tá? A gente tem vários tipos de rinite. Tá? As alérgicas e as não alérgicas. Das não alérgicas, a gente tem as infecciosas e as não infecciosas. Das infecciosas, a gente tem as virais, as bacterianas, as fúngicas. Das não infecciosas, a gente tem vários, mas as principais, idiopático vasomotora, que é difícil o controle e que geralmente é um diagnóstico de exclusão. A ocupacional, que é irritativa tóxica, né, que geralmente está relacionada ao trabalho do indivíduo, ao ambiente de trabalho do indivíduo. A hormonal, que a gente também chama de gestacional. A gustativa e a induzida por drogas ou medicamentos. O diagnóstico diferencial de rinite, ele é fácil de fazer. Tá? Basicamente, são todas as doenças que causam rinorreia, ou seja, vazamento de nariz, e obstrução nasal. Tá? Por quê? Basicamente, você tem uma alteração da mucosa nasal, você tem uma alteração da homeostase, e aí essa alteração da homeostase causa sintomas. Por exemplo, um paciente que tem desvio de septo, uma hipertrofia de cornetos, ou até uma hipertrofia de adenoide, ou um corpo estranho de nariz. Altera a homeostase nasal, causa a saída de secreção, por si só, diagnóstico diferencial de rinite. Né? Basicamente, quase todos os fatores mecânicos, né? Até a atresia de Coana, que é quando você tem o fechamento da cavidade nasal lá no fundo, né? Congênito, e basicamente entope o nariz e vaza o nariz. Então, diagnóstico diferencial de rinite. Também é diagnóstico diferencial as rinossinusites crônicas com e sem polipose, tumores, doenças granulomatosas, a deficiência ciliar, que alteram o transporte mucociliar no nariz, as primárias e as secundárias, né? E as fístulas licóricas. Afinal, fístula licórica você tem o extravasamento de líquor pelo nariz, anterior ou posterior, basicamente é uma rinorreia aquosa, né? Então, diagnóstico diferencial de rinite. Na rinite alérgica, o paciente se apresenta assim no nosso consultório, tá? Com o nariz super irritado. Vocês podem ver esse paciente com até lacrimejamento ocular, irritabilidade aqui da mucosa do olho, da pálpebra. Você tem hipertrofia dos cornetos nasais, né? Muita rinorreia, que ela pode ser anterior ou posterior, e geralmente
o paciente, além disso, tem aquela coceira bem característica do paciente com rinite alérgica. Tá? Rinite alérgica é uma doença imunomediada, ou seja, ela é mediada por IgE, imunoglobulina E. Ela afeta 20 a 30% dos adultos, 20 a 40% das crianças, mais meninos e mulheres. Ela é raro em crianças menores de 2 anos pela imaturidade do sistema imunológico. Ela tem um baita impacto e morbidade, um impacto socioeconômico. Imagina uma pessoa que está em casa e não consegue dormir porque tem alergia a algodão, por exemplo. Começa a coçar o nariz na hora de dormir, isso atrapalha o sono da pessoa. Ou mesmo ela vai para a escola e não consegue ficar na sala de aula prestando atenção, ou no ambiente de trabalho, né? A pessoa tem que sair do ambiente que ela está para ter uma vida normal, para trabalhar, para estudar. Então, isso tem um impacto socioeconômico muito grande. Né? Como eu já falei, a rinite alérgica ela é uma doença imunomediada por IgE, né? A gente chama isso de reação de hipersensibilidade tipo 1. A gente tem 2 tipos de reação que acontecem nesses pacientes. Uma fase precoce e uma fase tardia. A fase precoce, de 10 a 30 minutos, onde o paciente tem coceira, vazamento de nariz, espirros em salvas, ou seja, espirros na sequência, e uma obstrução nasal leve. Depois a gente tem uma fase tardia, que é 2 a 4 horas depois desse início dos sintomas, que você tem uma quimiotaxia de todas essas células, neutrófilos, eosinófilos principalmente, células T, que fazem a manutenção dessa obstrução nasal. Tá? Lembra quando você entra na sua casa de praia? E alguém tem, por exemplo, rinite alérgica e tem alergia a pó e a casa ficou fechada. A primeira coisa que a pessoa faz ao entrar na casa é começar a coçar o nariz, vazar e espirrar. Né? É bem clássico isso. E, basicamente, esse slide é o que acontece no nosso corpo. É um slide bem complicado, mas eu vou levar ele com calma para vocês. Então, a gente tem uma resposta imediata e a gente tem uma resposta tardia. Então, vamos lá. A resposta imediata, você tem o alérgeno, que ele faz a degranulação mastocitária e ele libera histaminas, leucotrienos e prostaglandinas, que são basicamente responsáveis pelos sintomas de rinite. Tá? Tardiamente, essa resposta vai estimular via interleucina 3 e 5 os eosinófilos, que são responsáveis pela resposta tardia de inflamação. Né? Além disso, você tem o linfócito T sendo estimulado também a produzir L4 e L13, e o linfócito B por si só também estimulado pelos mastócitos, promovendo a sensibilização e assim estimulando a resposta tanto imediata quanto a tardia. No final, você tem uma cascata meio que recircula em um paciente que apresenta sintomas na fase precoce e na fase tardia. E é interessante vocês perceberem esse esquema, que você pode agir nessa cascata toda de deflagração de inflamação e sintomas de acordo com o medicamento que você usa em algum lugar específico. Tá? A gente vai ver mais pra frente. Legal. E o ARIA, que é o Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, classificou a rinite intermitente ou persistente e aí de intensidade leve ou moderado ou grave. Então você pode ter uma intermitente leve ou moderado grave e uma persistente leve ou moderado grave. Tá? E o Practal, que é a Academia Americana junto com a Europeia para classificar rinite, classifica como controlada ou não controlada. Tá? Vamos lá, o ARIA, intermitente, 20% dos pacientes mais ou menos. O paciente tem que ter pelo menos 4 dias da semana por pelo menos 4 semanas por ano. Quando você não ficar decorando dias é complicado. Vamos facilitar para vocês. Mais da metade da semana é persistente, menos da metade da semana é intermitente, mas tem que ter pelo menos um mês por ano na sequência, tá bom? Leve ou moderado grave. Como que funciona? Ela atrapalha no dia a dia do paciente? Ela atrapalha no sono? Ela atrapalha nas atividades diárias? Ela atrapalha na escola? Sintomas incomodam? Se não, leve. Então, se sim, moderado grave, tá? E quais são os sintomas do paciente? Como a gente já falou, aquela tríade. Então, espirros, rinorreia, obstrução e prurido, tá? Rinorreia e espirros é o sinal mais sugestivo. Obstrução é o sintoma que mais incomoda. Não tem como entupimento de nariz não incomodar o paciente muito, tá? E a coceira, que é o prurido, pode ser nasal, então o paciente coça o nariz, coça os olhos, pode ser palatal, faríngeo quando coça a garganta ou até o canal auditivo. O paciente coça o canal auditivo, né?
bota a mão e coça de verdade, tá? E as crianças geralmente apresentam um pouco de tosse, cefaleia e bastante diminuição do olfato. E, obviamente, diminuir a qualidade de vida dos pacientes. No exame físico, o que vocês vão encontrar nos pacientes? Olheiras, linhas de DM Morgan abaixo dos olhos. Saudação do alérgico é quando o paciente chega no consultório e faz assim: bom dia, doutor, bom dia. Tô fazendo assim, né? Isso é a saudação do alérgico. E por ele fazer isso aqui, no movimento do nariz, ele levanta e faz uma preguinha aqui no meio do nariz, com a ponta, que marca o supratip break. Então, o paciente apresenta uma preguinha de pele aqui, que chama de prega nasal horizontal. Obviamente, os cornetos, eles estão super inflamados, né? Aquela resposta tardia que a gente viu no slide anterior. Então, vocês vão ver os cornetos com esses rajados brancos, super hipertrofiado, tá? Pálido, com bastante secreção na cavidade nasal, no assoalho, como vocês podem ver nessa foto. Bom, e os exames que eu faço para diagnosticar rinite alérgica, Luciano? Rinite alérgica tem que ter teste, pessoal. Não existe rinite alérgica sem teste, senão é rinite, tá? Ou uma rinite não alérgica. Para ser alérgica, então, tem que ter teste. Então, você pode fazer um exame simples, verificar eosinofilia e presença de mastócito no esfregaço nasal, mas tem uma baixa sensibilidade, e você tem os testes cutâneos. Basicamente, a gente tem os testes intradermais, os epicutâneos, que é o PRIC, que a gente usa bastante, e o RAST. Um dos testes muito importantes, que é o PRIC, é esse que está aqui na foto. Então, você pega o antebraço do paciente, faz a marcação do controle, né, e coloca os alérgenos no braço do paciente e faz uma raspadinha só para degranular o mastócito com esse tipo de alérgeno em cima. Então você põe gota de histamina, pena, gato, cachorro, pelo de cavalo, essas soluções e dá uma raspadinha. E aí, de acordo com o tamanho da pápula, você sabe se o paciente ou não tem alergia àquele alérgeno. É um exame rápido, seguro, baixíssimo custo, mas com difícil reprodutibilidade em relação aos outros, né? E o intradermal, o risco é muito grande de anafilaxia, ele tem um alto custo enorme e uma alta sensibilidade com boa reprodutibilidade. O RAST é um teste diferente. Vamos lá, a rinite alérgica não é uma doença imunomediada por IgE, então nada melhor do que você pegar os IgEs e ver o que ele se conecta. Então você tira o sangue do paciente, testa no laboratório, tá? Porque você faz uma reação de IgE sérico com antígeno específico no tubo de ensaio. Então você consegue identificar o que o paciente é alérgeno, tá? Mas para isso você tem que fazer um IgE total, porque se o paciente tiver um IgE muito alto, não ocorre ligação tão específica, né? E dá falso positivo, tá? Ele é muito indicado para paciente que tem reação de pele muito grande e faz uso de medicação que interfere nos testes cutâneos. Por exemplo, alguém que tem muita alergia ou alguma urticária crônica na pele e usa, por exemplo, algum antihistamínico, né? O valor preditivo negativo desse teste é enorme. Então, se o paciente tem o teste negativo, com certeza ele não tem alergia àquele alérgeno, né? E na rinite alérgica a gente tem diversos tratamentos, né? Controle ambiental, então se o paciente tem alergia a pó, poeira doméstica, pólens e gramíneas, você retira ele desse ambiente, faz o tratamento desse ambiente do quarto do paciente, para estar menos alérgeno no ambiente dele. Faz o tratamento medicamentoso, imunoterapia e até mesmo cirurgia. Então vamos lá aos medicamentos, né? Primeiro os antihistamínicos orais. No começo eles davam muito sono, né? Muito comum lembrar de polaramina e lembrar de sono. Eles induzem a inatividade do receptor de histamina, né? A gente tem vários. Hoje em dia a gente tem os das gerações mais novas que não dão tanto sono. Tem a fenoxifenazina, a ebastina, a rupatadina, a desloratadina. Eles agem naquela cascata curta, aquela cascata imediata. Então eles vão diminuir o quê? Sintomas: espirros, rinorreia e prurido. O alívio em até 1 hora. Tá? Os antihistamínicos agem basicamente nos receptores. Então eles não deixam a degranulação mastocitária. Então basicamente você diminui as prostaglandinas, os leucotrienos e a histamina. Aí, algumas empresas começaram a criar, para não ter esse efeito do sono, os antihistamínicos intranasais, que também melhoram o espirro, prurido e levemente a congestão. Então, é uma opção para uso a azelastina. Os pacientes que têm obstrução imediata, você pode usar descongestionantes, que
Você tem os tópicos e os sistêmicos. Então, tem a efedrina, a pseudoefedrina, a filinefrina, que tem comprimido e em gota. Lembrar que pode ter rinite medicamentosa se o paciente usar demais. As crianças não é indicado para criança e para gestantes. Corticoides nasais. Então, basicamente, o corticoide ele vai diminuir a permeabilidade vascular e a secreção da mucosa, diminuindo como um todo todos os fatores inflamatórios. Ele vai agir basicamente em todos aqueles lugares que tem interleucina naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Tem vários tipos de corticoide. Os corticoides foram evoluindo de uma maneira a diminuir a absorção e a biodisponibilidade deles no corpo. Então, eles são uma medicação que fica bastante no nariz, tá? E para o paciente ter o real efeito da medicação, ele pelo menos tem que usar 2 semanas para reduzir toda essa quimiotaxia de células que tem. Então, basicamente, o corticoide tópico ou até mesmo oral, que não é, o tópico é preferível oral, né? Pelos efeitos sistêmicos. Então, basicamente, essa medicação vai agir em todos os lugares dessa cascata, agindo tanto na resposta imediata quanto na tardia. Ou seja, ele vai agir tanto nos sintomas do paciente, imediatos, como os tardios, como obstrução, né? Muito melhor que o antistamínico, por exemplo. Mas se o paciente só apresenta na tua frente só com sintomas alérgicos, sem obstrução, seria melhor o antistamínico. Então, isso mostra como que o tratamento para cada paciente tem que ser personalizado. Além disso, você tem medicações parasimpatolíticas, né, como os anticolinérgicos, que é o brometo de ipratrópio, muito usado para asma, no pronto-socorro, que ele bloqueia receptor colinérgico na mucosa e melhora muito alguns sintomas, principalmente o sintoma de rinorreia. Tá? Você também tem os estabilizadores de mastócito, que são muito usados em recém-nascidos gestantes, que é o cromoglicato disódico. Você tem os antileucotrienos, que são os antagonistas de receptores de leucotrienos seletivos, como o montelukast e o zafirlukast, que eles são basicamente equivalentes aos antistamínicos no controle dos sintomas. Então você pode usar ou eles, ou até mesmo os antistamínicos nos pacientes. E também você tem os anti-IgS, uma medicação muito cara, de aplicação sistêmica, que pode até mesmo causar anafilaxia, mas que realmente, para casos muito graves, pode ajudar. Os antileucotrienos vão agir nessas 2 cascatas, né? Eles vão agir principalmente na cascata de sintomas, mas também um pouquinho na cascata de inflamação. Esse é o gráfico do 4º consenso de rinite da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia. Esse, na verdade, ele é o update dela, de 2007. Tá? Ele mostra um fluxograma de como a gente deve tratar. Porque a gente ficou classificando, mas a gente nunca pensa por que classifica. Classifica exatamente para tratar. Então, por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de rinite intermitente leve, ele pode usar antihistamínico oral, ou nasal, ou antileucotrieno. Se ele piorar, e você, por exemplo, tem entupimento de nariz ou obstrução nasal, você pode evoluir a corticoide nasal, ou antistamínico oral, ou antistamínico nasal, ou antileucotrieno, ou a combinação de corticoide nasal mais azelastina nasal. E você tem que reavaliar o paciente, porque moderado ou grave precisa de reavaliação. Na falha, você revê o diagnóstico, a adesão do paciente, ver se ele está utilizando o spray adequadamente, e você pode aumentar o tratamento. Ou se o paciente mantiver a melhora, tiver uma melhora, você mantém, ou na falha você revê a adesão e troca as medicações, e assim por diante, chegando no final a poder encaminhar para um especialista. O que é legal desse update do consenso é que ele mostra o papel de que quase todo clínico que atende num consultório deve ter um conhecimento geral para rinite, e assim que não tiver melhora, ele encaminha para o especialista, e esse é um conhecimento que todos vocês do 4º ano têm que ter. E basicamente, você pode fazer imunoterapia, e se não melhorar, mesmo assim, você pode fazer cirurgia. Qual que é o objetivo da cirurgia, Luciana? Não vai alterar as células, não vai tirar os fatores inflamatórios da mucosa. O problema é que, às vezes, a concha inferior está tão grande, tão inflamada, que ela acaba entupindo e causando obstrução nasal. Diminuindo ela e realizando cauterização, você consegue desativar alguma inervação do corneto inferior, né? Desbalanceando o sistema parasimpático que está super ativado. Então, o paciente tem um pouquinho menos de rinorreia e você consegue desobstruir o nariz desse paciente. Além disso, você diminui a superfície de contato para alérgenos nesse corneto. Então, você tem uma diminuição dos sintomas e o paciente volta a ter pelo menos um fluxo normal com diminuição da rinorreia.
Bom, vamos para as rinites não alérgicas. Então, você fez todos aqueles testes e o paciente não tem nenhum teste positivo. Então, o paciente tem um ou mais sintomas de rinite, ou seja, prurido, espirros, congestão e rinorreia, aquela tríade clássica, não desencadeado por um mecanismo de IgE dependente. Você não conseguiu achar o que está causando a rinite do paciente, tá? Os sintomas, às vezes, são indistinguíveis, mais ou menos. A gente vai ter uma tabela que vai mostrar isso para vocês bem aqui, eu acho que no próximo slide. E você pode ter sintomas perenes ou intermitentes, tá? A rinite infecciosa aguda, mais comum, ela é causada pelo rinovírus. Lembra que rino vem de nariz, então o vírus que mais causa infecção no nariz é o rinovírus. Você também tem outros vírus que podem causar rinite infecciosa aguda. Basicamente é obstrução, rinorreia e prurido. Então você tem os outros vírus que são influenza, vírus sincicial respiratório, parainfluenza, adenovírus, enterovírus. Obviamente você também pode ter rinites infecciosas agudas bacterianas, mas geralmente as virais são autolimitadas. E como que você faz o diagnóstico diferencial? Você pode fazer por citologia, né? Tem mais neutrófilo do que eosinófilo. E você também tem uma história prévia, né? O paciente sempre tem esse tipo de sintoma, ou ele apresentou há 3 dias e agora está assim, nunca apresentou. Então, basicamente, assim que você difere das rinites crônicas e as agudas, e aí você pode fazer o diagnóstico de rinite infecciosa aguda. E basicamente o tratamento é o mesmo que você pode fazer para rinite alérgica. Então, anti-inflamatórios não esteroidais, antistamínicos de primeira geração e anticolinérgicos. A tabela que eu falei para vocês para comparar rinites alérgicas e não alérgicas está aqui. Elas são quase indistinguíveis, mas é engraçado que tem algumas diferenças. Então, por exemplo, os pacientes com alérgica têm espirros, prurido ocular, exacerbação sazonal. A rinorreia é mais anterior do que posterior. O paciente geralmente é um paciente atópico. Tem asma, alergia alimentar, conjuntivites, mucosa pálida no nariz. Diferente do paciente não alérgico, né? Ele tem mais obstrução e rinorreia do que espirros, que são sintomas alérgicos, né? Ele tem um início tardio, a rinorreia é posterior, ele tem cefaleia e a mucosa é coloração variada, não é uma mucosa pálida. Lembrar que esses pacientes têm teste negativo, eles têm dosagem sérica para IgE, alérgico normal, né? Os testes de provocação, mesmo o teste de provocação é negativo, tá? A mais comum, que na verdade acaba sendo até um diagnóstico de exclusão, é a rinite idiopática ou vasomotora. É aquele paciente que tem hiperreatividade ao ambiente que está. Frio, calor, fumaça, odor, umidade. E a gente tem 2 tipos desses pacientes, os blockers e os runners. Os blockers são os que entopem o nariz, né? O paciente entra em contato com frio, entope o nariz. Os runners são aqueles que vazam o nariz. Por exemplo, a minha esposa, ela tem rinite também. Tá? E uma rinite vasomotora. Ela entra em contato com ar frio, ela vaza o nariz. E a gente já fez vários testes, mesmo assim a gente não conseguiu identificar e virou uma rinite mesmo de exclusão e ela tem rinite vasomotora. A gente tem a rinite não alérgica, que tem uma fisiopatologia não definida, tá? É uma apresentação isolada, associada à asma não mediada por IgE, tá? Pode ser associada à intolerância a S e à polipose nasocinussal. E a gente fala que esses pacientes têm uma constelação de ataques, que são sintomas perenes, intensos de espirro, prurido, rinorreia, hiposmia, pelo entupimento de nariz, tá? Geralmente são pacientes de meia idade que apresentam boa resposta à corticoide nasal. Como que a gente sabe que esse paciente tem rinite eosinofílica não alérgica? Os testes alérgicos são negativos, mas ele tem eosinofilia na mucosa nasal, né? Ele tem mais de 20% de granulócitos na contagem, tá? Rinite gestacional. Minha esposa está grávida agora, inclusive, então vamos lá. Ela tem bastante estrógeno agora rodando no corpo dela. Além da inibição gravídica que faz com que os cornetos estejam maiores. O estrógeno é um hormônio que aumenta a permeabilidade vascular, aumentando o edema do corneto. Então, a partir do 2º trimestre, o corneto nasal ele aumenta de tamanho. Ele causa entupimento, coceira, rinorreia. E geralmente pode até causar roncos, né? Na menopausa, que é o oposto, né? A falta de hormônios, então você tem ressecamento da mucosa nasal. O tratamento ele é feito com medicamentos também. E elas têm boa resposta, a minha esposa está tendo uma ótima resposta, você pode usar até mesmo corticoides nasais e antihistamínicos, que são classificação B do FDA, tá? De liberação. Levantar a cabeceira ajuda, dilatador nasal ajuda, yoga ajuda, lavagem com soro ajuda bastante também, tá? Rinite induzida por medicamento, a não alérgica, né? Ele é basicamente os efeitos colaterais fisiológicos
do nariz que resulta em congestão nasal. Então, você usa um medicamento e ele entope o nariz, tá? A gente tem vários medicamentos que podem causar isso. Ezerpina, metildopa, IECA, os agonistas adrenérgicos, os colírios beta-bloqueadores. Tem N remédios, até mesmo cocaína e uso crônico daqueles vasoconstritores, que causa rebote e um entupimento maior do nariz, tá? Basicamente, o tratamento é você tentar diminuir, desmamar o paciente das medicações ou até mesmo trocar e entrar com alguma corticoterapia nasal para os pacientes. Tá? Os pacientes também, uma das rinites não alérgicas é a gustativa, que o paciente ele tem simplesmente pela previsão de comer ou mesmo o odor da comida ou ele está comendo comida, ele tem uma rinorreia aquosa e profusa. Né? O paciente se incomoda quando ele está comendo. Ele come até com guardanapo. Né? Isso aí basicamente é uma estimulação parasimpática aberrante das fibras secretomotoras nasais. Isso causa essa atividade secretomotora salivar, né, e nasal. Né? E os pacientes têm uma boa resposta com aqueles inibidores colinérgicos, que nem o brometo de pratrópio no nariz. Tá? E você pode ter tratamento para esses pacientes conservador, ou seja, você pode evitar todos esses pacientes de rinite não alérgica, né? Você pode evitar os deflagradores, então ele evitar alimentos ofensores, vinhos, irritantes, o tempo frio, no caso da vasomotora. Pedir para os pacientes fazerem exercícios regularmente, né? Que corrija o tônus simpático parasimpático do nariz. E também poder introduzir o uso de medicamentos, então anticolinérgicos, antihistamínicos e usar esteroides tópicos, que também tem uma boa resposta nesses pacientes. Por exemplo, a zelastina. A zelastina é um antagonista de receptor de histamínico. Tá? Ela inibe a síntese de leucotrieno, cinina, citocina dos receptores de histamina. Eles acabam causando uma expressão das moléculas de adesão intracelular, diminui isso. Então você acaba melhorando os sintomas de maneira objetiva até por um período bom enquanto o paciente está fazendo uso da medicação. E obviamente, se não melhorar, o paciente pode fazer cirurgia. Então, diminuir o tamanho dos cornetos quando você tem uma obstrução que não consegue ser tratada, ou até mesmo fazer deinervação dos cornetos. Você pode fazer ablação do gânglio ptérico palatino, que é o gânglio que vai mandar as fibras parasimpáticas para o corneto, então você diminui a ativação nervosa nesse corneto e diminui a rinorreia, ou mesmo pode fazer ablação do nervo, do gânglio, ou você cortar as fibrinhas que vão para os cornetos, diminuindo os sintomas. Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouco de rinite, espero não ter estourado meu tempo, foi um prazer ter esse bate-papo com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer tirar com vocês, vocês podem pegar meu telefone com o representante do grupo de vocês, tá bom? Um grande abraço e boa aula!